No que toca à agricultura, como é que pretende transformar estruturalmente a agricultura? Sabe que o fundamental quer para o setor da agricultura, quer para outras áreas setoriais do nosso país, é que elas têm pecado ao longo destes 39 anos por falta de estratégia. Portanto, a primeira coisa é dotar a nossa agricultura de uma estratégia. E nós temos uma estratégia, não é? Nós temos uma estratégia, como sabe, a maior parte da nossa população ativa, entre 70% a 80%, vive da agricultura, no meio rural, não é? Depende exclusivamente desta atividade. Portanto, esta atividade, ter uma visão para a agricultura e ter uma estratégia, é fundamental para resolver a questão da qualificação do nível de vida, da subida do nível de vida de grande parte dos guineenses. Portanto, daí que nós dediquemos particular atenção às questões relativas à agricultura. O nosso tecido agrícola continua a ser caracterizado por uma malha de pequenos agricultores familiares, portanto desprovidos de equipamentos modernos, continuam muitos deles a trabalhar com enxadas e arrados à mão, têm poucos conhecimentos agronómicos, não têm instrumentos de financiamento, tal como linhas de microcrédito, não têm qualquer assistência técnica do Ministério da Agricultura ou de qualquer outra entidade que trabalhe no mundo rural. Consequentemente, a nossa produção é insuficiente, é muito baixa, a sua rentabilidade do nosso trabalho agrícola é baixa, não é? E não temos condições para fazer exportações significativas, a não ser de produtos como a castanha de caju. Portanto, isto é uma realidade de catástrofe face ao potencial agrícola enorme que a Guiné-Bissau possui. E é, como disse no início, apenas por falta de estratégia governativa consequente e também porque têm sido implementadas políticas erradas nas últimas décadas em relação à agricultura. E a agricultura da Guiné-Bissau pode voltar a ser suficiente para abastecer o seu mercado, o nosso mercado nacional, não é? Como também podemos voltar a nossa agricultura para produzir para a exportação. O programa que nós propomos para a agricultura da Guiné-Bissau é basicamente uma política integrada que contempla a produção, o processamento, a transformação e, no fim da linha, a comercialização, quer interna, quer a comercialização externa, portanto, para a exportação dos nossos produtos agrícolas. E termos um sistema de distribuição, um sistema de certificação e controle de qualidade e medidas financeiras, criação de incentivos ao investimento na agricultura, mas também incentivos ao investimento na investigação para nós podermos transformar a Guiné-Bissau num país com uma agricultura moderna e que serve à melhoria dos rendimentos dos nossos irmãos que vivem no campo. Para isso nós estabelecemos um conjunto de objetivos para o setor agrário. O nosso programa consiste no desenvolvimento de uma agricultura moderna na Guiné-Bissau, para transformar a Guiné num país próspero também com base no seu enorme potencial agrícola. O primeiro objetivo é modificar estruturalmente a atividade agrícola na Guiné-Bissau e transformá-la finalmente num dos motores da economia nacional, que seja um motor gerador de riqueza e vocacionado para a satisfação das necessidades alimentares da nossa população interna e também para a exportação, quer para os países da África do Oeste, quer para todo o mundo. Em segundo lugar, transformar a Guiné-Bissau num país abastecedor de arroz, de milho e de tubérculos para a sub-região da CDAO e da África do Oeste em geral. Em terceiro lugar, transformar a Guiné-Bissau num país exportador de frutas, de mangas, de citrinos, de bananas, de ananases, papaias, melão, etc., etc., e exportador de produtos hortícolas, desde o feijão verde, os pepinos, e também exportador de especiarias, de pimentas, etc., para todo o mundo, para todo o mercado global, desde a China aos Estados Unidos, passando naturalmente pela Europa e por outros mercados. Enfim, os países árabes, todos esses mercados. Em quarto lugar, tornar a Guiné-Bissau num país transformador da castanha de caju e exportador só da amêndoa de caju. Ou seja, fazer da Guiné-Bissau um país que deixa de externalizar todas as suas riquezas e mais-valias exportando a castanha de caju em bruto para ser transformada em amêndoa em outros mercados. Portanto, um grande programa nacional de instalação de unidades de transformação de castanha de caju. Em quinto lugar, alterar substancialmente o nível de vida das nossas populações rurais através da melhoria significativa e acelerada do seu rendimento, portanto, uma política de aumento da renda agrícola
abolindo todas as taxas de trânsito, as taxas de comercialização interna de produtos primários, não é? Que são anualmente cobradas aos nossos agricultores, em particular sobre a fruta e a castanha de caju. E, em seguida, em sexto lugar, é nosso objetivo diminuir os custos de comercialização interna e também de exportação da castanha de caju, abolindo as multas, licenças cobradas aos operadores intermediários e também aos exportadores, muitas destes dispositivos sendo dispositivos fraudulentos. Em sétimo lugar, instituir um rendimento mínimo do agricultor, o que é muito importante. Instituir um rendimento mínimo ao agricultor, especialmente para as culturas de renda, as culturas de rendimento, sobretudo de exportação, que são sujeitas às externalidades da economia, que é o caso do caju, do algodão, que hoje não se cultiva, do amendoim, que não se fomenta, mas que iremos fomentar de novo a cultura do algodão e do amendoim para a exportação. Vimos que este ano, com uma comercialização da castanha de caju, o país caiu na pobreza mais absoluta. E às vezes também não são as externalidades da economia, mas são situações, climatéricas e outras que não permitem a proteção do rendimento do agricultor, daí a necessidade de estabelecermos o rendimento mínimo do agricultor. Depois é colocar ao alcance dos agricultores a assistência técnica do Ministério da Tutela, que é o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, que tem que ter toda uma política de extensão rural e de colocar assistência técnica ao serviço da melhoria da produção agrária. E também construir em benefício dos nossos agricultores alguns equipamentos rurais essenciais, tais como canais de irrigação. Temos os problemas de irrigação do rio do Bidigor, temos o problema da diminuição de fluxo em águas de rios transfronteiriços como o rio Geba, temos agora problemas no Corubal, temos a necessidade de estruturar toda uma rede de canais de irrigação no país que volta a fazer da Guiné um país de facto muito rico em água para a agricultura. Temos que transportar água de um lado para o outro para tornar a água acessível e tornar as terras cultiváveis. Portanto, estamos a falar dos canais de irrigação, mas também de mini-hídricas, de bebedouros para o gado, não é? De diques, etc., porque temos o fenómeno da transumância que leva a que o gado no leste tenha que vir até à região do Oio, ao centro do país, ao centro geodésico, durante a época seca, porque já não há pasto no leste, porque os rios estão a secar. Finalmente, queria referir, se me permite, a necessidade de proporcionar aos nossos agricultores o apoio técnico e financeiro necessário para a expansão, modernização e diversificação das suas produções. Nós temos uma economia muito centrada na castanha de caju e temos de transformar os nossos agricultores em produtores modernos e prósperos. Isto implica necessariamente um programa de fomento à modernização e diversificação, com vários instrumentos e também, naturalmente, linhas de financiamento associadas. Em 11º lugar, é nosso objetivo promover a modernização da agricultura, criando parques de máquinas e de alfaias agrícolas em todos os setores administrativos que beneficiarão as populações rurais, para que possam, de facto, aceder a esse parque de máquinas e usá-las na extensão das suas parcelas agrícolas. Em 12º lugar, temos como objetivo reforçar a competitividade económica das atividades e fileiras produtivas agroflorestais e salvaguardar os valores ambientais e de coesão económica e social necessários. Temos aqui a questão do abate massivo das árvores, agora mesmo no Cantanhês, que é uma reserva de biosfera, uma das áreas protegidas do país. Em 13º lugar, incentivar a multifuncionalidade das explorações agrícolas multifuncionais, compensando-as pela prestação de serviços de caráter agroambiental, seja na preservação, na preservação ambiental, a preservação florestal também, e de outros serviços que sejam de interesse coletivo, podendo assim contribuir para a diversificação interna e para a viabilidade económica de certas atividades, que de outra forma não são tomadas pelas populações. E em 14º lugar, as medidas são muitas, porque dão lugar depois aos objetivos, depois dão lugar a uma imensidão de medidas e ações, a uma imensidão de programas, mas permita-me que eu refira, uma ou outra, que é promover a qualidade e inovação na produção agrária de origem animal e vegetal, com vista a obter um crescimento sustentado da produtividade e responder às exigências dos consumidores e também em matéria de segurança alimentar, de qualidade e segurança alimentar e nutricional.
iria referir aqui algo que é extremamente importante, tem a ver com melhorar as condições de vida e de trabalho dos agricultores e das populações rurais através do seu rejuvenescimento. Há um grande abandono de jovens, rejuvenescimento e qualificação, de jovens que abandonam o campo fica entregue aos pais e eles vão para as cidades em busca de trabalhos mais produtivos e mais compensatórios, porque a agricultura não compensa, porque produz pouco, porque não há os instrumentos, não é? Não há as alfaias adequadas, faz-se a agricultura à mão, então os jovens vão para as cidades. E nós queremos promover o emprego jovem na agricultura, e isto faz-se através da defesa dos respectivos rendimentos e das garantias de acesso a recursos, nomeadamente financeiros, e também a serviços de assistência e desenvolvimento. Isto permitir-nos-á implementar um programa de rejuvenescimento e requalificação da agricultura. Há bastantes outros aspectos que não posso naturalmente focar aqui, mas que se traduzem depois num conjunto de medidas. Vou focar 2 ou 3 porque elas são 28 programas e medidas concebidos para modernizar a agricultura da Guiné, e vou referir apenas aqui enfim, alguns aspectos, como por exemplo a contribuição através dos fundos do FAIR, o Fundo de Apoio à Integração Regional, que é um fundo para cuja criação eu contribuí quando ministro representante da Guiné-Bissau na UEMOA, que é, através deste fundo, criar infraestruturas e equipamentos rurais, tal como as tais mini-hídricas que havia referido nos objetivos, bebedouros para o gado, diques e ouriques, mercados agrícolas, pistas rurais, etc. Mas também promover a criação de uma caixa mutualista de crédito agrícola, em que os acionistas sejam o Estado e os agricultores, e legislando para o efeito e alocando também fundos adequados para o financiamento da atividade desta caixa, deste banco da agricultura, digamos assim. Queria, se me permite, referir também aqui o estabelecimento de mecanismos de financiamento agrícola, através de um programa de crédito rural, em parceria com as ONGs, com as associações de poupança e crédito, que são emergentes na Guiné-Bissau, já existe um número significativo, com as associações comunitárias e com instituições especializadas, as instituições internacionais especializadas no financiamento da agricultura. E também apetrechar as dependências do Ministério da Agricultura em todos os setores administrativos do país, com parques de máquinas e alfaias agrícolas, como havia dito, destinadas, portanto, aos agricultores, e promover e incentivar a agricultura biológica, especialmente a vocacionada para a exportação para os mercados dos países desenvolvidos, lançando um Programa Nacional para o Desenvolvimento da Agricultura Biológica. Queria também referir a criação de um mecanismo destinado ao fomento de cooperativas agrícolas, dotadas de pessoal qualificado e de condições para a prestação de assistência técnica em gestão e também orientação dessas mesmas cooperativas. Para isso, nós temos como uma das medidas o fomento da criação por agricultores privados subvencionados pelo Estado, criação de cooperativas piloto devidamente apetrechadas com equipamentos e com alfaias agrícolas, e isto localizadas no sul, no leste, no centro do país. É a cooperativa de produtores de arroz de Bolenha no sul, cooperativas de produtores de milho no leste e no centro do país, cooperativas de produtores de hortícolas no leste e no setor autónomo de Bissau, na cintura verde de Bissau, cooperativa de produtores de especiarias no sul do país e cooperativas de produtores de frutícolas no sul, no leste e em Cacheu. E também uma outra medida importante é a criação no âmbito do QES, do Quadro Estratégico para o Crescimento Económico, que nós concebemos, de programas específicos destinados ao fomento da produção agrícola, através de apoios financeiros, apoios em espécie, apoio em sementes, apoio em adubos e em equipamentos. E há muitas outras medidas, desde a institucionalização dos serviços de extensão rural, há o incentivo através de apoios fiscais e financeiros ao desenvolvimento do setor privado agrícola, ao desenvolvimento de redes de frio que garantam o transporte e conservação de produtos agrícolas. Enfim, são múltiplas medidas. Eu iria deixar a questão da certificação de origem e da certificação fitossanitária, que é fundamental para a exportação, a negociação com os países vizinhos relativos ao cumprimento do Tratado de CDAO, à livre circulação dos bens, que também é importante, a adoção de um programa de apoio ao empreendedorismo jovem rural, que é o PAES, para apoiar financeira e tecnicamente as iniciativas de jovens agricultores tradicionais, jovens ponteiros, que são jovens com herdades, ou jovens técnicos agrários,
de todos os níveis, por forma a facilitar a criação de uma classe de agricultores capazes de propulsar a modernização e o desenvolvimento da nossa agricultura. Estas ideias são extremamente claras. A adoção de um programa específico de monitoramento científico da cultura do caju e do arroz, particularmente de índole de proteção vegetal para prevenção e combate a eventuais pragas e doenças, assim como a calamidades. Depois há um conjunto de iniciativas no domínio por exemplo, da assinatura do fomento da produção pecuária, que o país tem condições excepcionais, que tem a ver com a assinatura de um contrato de programa com o INPA reabilitado para desenvolver e implementar um Programa Nacional de Melhoramento Animal e prestar assistência técnica e formação aos criadores, o reforço da capacidade dos serviços veterinários regionais, enfim, um conjunto de medidas. E vou referir apenas, para não ser exaustivo, a concepção e implementação dos seguintes programas. Primeiro, o Programa Nacional de Financiamento Agrícola, microcréditos. Segundo, o Programa de Fomento de Cooperativas Agrícolas Especializadas, associações de agricultores, de camponeses ou de familiares. Terceiro, o Programa de Melhoramento de Capacidade de Armazenamento de Produtos Agrícolas. E o quarto, o Programa de Incentivo à Criação de Pequenas Empresas Agroindustriais, particularmente no setor da castanha de caju, descasque e moagem de cereais, frutas e laticínios. Quinto, Programa de Melhoramento de Circuitos de Distribuição e Comercialização Doméstica de Produtos e também de comercialização de produtos na sub-região. E sexta, a investigação aplicada para a seleção e melhoramento e conservação de importantes variedades vegetais. Depois já a especificação do Programa Nacional de Financiamento Agrícola, quais são, enfim, os seus instrumentos, os destinatários, quem são, portanto, os beneficiários do Programa de Fomento de Cooperativas Agrícolas. Há, portanto, uma ideia muito clara de como desenvolver a agricultura da Guiné-Bissau e eu ficava por aqui para não ser exaustivo, como disse, são 28 medidas diferentes. Nota-se que estudou minuciosamente esta parte da agricultura, tem um programa extensivo e até ambicioso, mas queria lhe perguntar, em termos de pescas, o que espera fazer e qual as suas principais ideias? Eu tenho defendido no país, toda a gente o sabe, desde 2000, uma alteração substancial daquilo que vem sendo a política de pescas no nosso país. Primeiro, e queria corrigir aqui os números relativos à aplicação de uma taxa de 30 cêntimos de euro sobre cada quilo de pescado que eventualmente se retira do país. Portanto, como disse, a pesca atual está claramente acima do limite de captura permissível das 350 mil toneladas, mas, portanto, as receitas potenciais aplicando uma taxa, um imposto de 30 cêntimos de euro sobre cada quilo em 350 mil toneladas seriam 105 milhões de euros, não é? e não 102 bilhões. Mas queria referir aqui que, como sabe, o país tem um potencial pesqueiro extraordinário e os nossos mares são todos os dias, 24 horas por dia e 365 dias por ano, os nossos mares são assaltados por barcos que vêm de todo o mundo e que nos mares da Guiné-Bissau pescam como se fosse terra de ninguém, levando-nos aquilo que são os fracos recursos que nos podiam permitir transformar estruturalmente o país. Portanto, nós queremos transformar o setor pesqueiro, entre os objetivos no setor das pescas que nós temos, e são basicamente 7 objetivos maiores, queremos transformar o setor pesqueiro numa fonte geradora de emprego e de riqueza nacional. Para o efeito temos um conjunto de sub-objetivos, digamos assim, e o essencial do meu ponto de vista passa por rever a política de atribuição de licenças de pesca, dando prioridade aos navios que descarreguem o seu pescado em terra para processamento nas fábricas instaladas no país. Ou seja, no limite, acabar com as licenças de pesca e criar o direito de pesca. As licenças de pesca hoje dão-nos pouco mais de 12 milhões de dólares ano ao país, não é? Acrescido às compensações da União Europeia. Isto não é nada para o nosso potencial. E então o objetivo fundamental é partirmos de alguns, por exemplo, do complexo de pesca de Bandim, né? Fazer um contrato de programa que converta aquela área do complexo de pesca de Bandim no embrião da zona industrial de transformação de pescado da Guiné-Bissau.
e em outras áreas do país, como Cacheu e também nos Bejagós, proceder da mesma forma. E a partir destes embriões, instalar no país uma indústria de transformação de pescado que permita à Guiné-Bissau o aproveitamento da mais-valia proveniente do processamento de pescado que é capturado nas nossas águas, não é? Gerando empregos e gerando riqueza nacional, em vez deste pescado ser transformado fora. O que é que isto significa? Isto significa que devemos adotar, primeiro, também como havia referido, a partir das zonas, da zona de Bandim, em outras zonas do país, como em Cassine, Cacheu e nos Bejagós, instalar e desenvolver estruturas desta natureza. Isso passa por uma parte que está feita, que é a ampliação do porto de pesca de Bandim, não é? Passa pela infraestruturação das áreas adjacentes ao porto de Bandim, tal como também Cacheu e Cassine. E criando condições para a transformação desses lugares numa zona industrial de transformação de pescado. Criar, na zona industrial de transformação de pescado, todas as condições necessárias ao desenvolvimento da indústria de transformação de pescado, abastecimento de água, energia elétrica permanente, acessibilidade, segurança, etc, etc. E, finalmente, adotar, então, medidas legislativas, uma nova Lei Geral das Pescas, que impulsione o desenvolvimento de uma indústria de tratamento de recursos halieuticos, nomeadamente adotando medidas que encorajem o registro de embarcações e a descarga do pescado no território nacional e estabelecendo prioridades de acesso ao direito de pesca na Guiné-Bissau, portanto, acabando com a atribuição de licenças de pesca e dando direito de pesca pela seguinte ordem de prioridades. Primeiro, têm a prioridade os navios de pesca com bandeira nacional, portanto, registados na Guiné-Bissau. Eu fui, inclusivamente, a Macau verificar, há 10 anos atrás, o processo, portanto, do registro de navios em Macau. Prioridade aos navios com bandeira guineense, com tripulação guineense. Como sabe, temos imensos marinheiros formados, são centenas de pessoas a aguardar embarque nos navios de pesca, não é? Com tripulação guineense e descarregando pescado não processado em portos guineenses, destinado a fábricas dos próprios armadores instalados na Guiné-Bissau. Tem prioridade absoluta, primeira prioridade para poderem ter direito de pesca. A segunda prioridade é dada aos navios de pesca com bandeira guineense, com tripulação guineense e descarregando pescado não processado em portos guineenses destinado a fábricas de terceiros, não às fábricas de próprios armadores, mas a fábricas de terceiros instaladas na Guiné-Bissau. A terceira prioridade é dada aos navios com bandeira estrangeira, não bandeira guineense, e tripulação guineense e descarregando pescado não processado em portos guineenses. E a quarta prioridade é dada aos navios com bandeira estrangeira e tripulação estrangeira e descarregando pescado não processado em portos guineenses. E a quinta prioridade é dada aos restantes navios, que nunca aconteceria. Naturalmente que isto obrigava a que todo o pescado, não é? Pescado dos mares da Guiné-Bissau fosse processado na Guiné-Bissau, gerando emprego e criando, quer a montante das fábricas de processamento, quer a jusante, uma infinidade de atividades que iriam trazer mais riqueza para as nossas gentes. Há no domínio das pescas muitas outras medidas que nós prevemos, desde, enfim, da guarda costeira, que deve ter autonomia operacional, administrativa e financeira, deve estar devidamente equipada, com homens bem treinados, equipamento de vigilância costeira. Tem a ver com as questões da vigilância por satélite, que servirá não só para o combate à pirataria nas pescas, mas também para o combate ao crime transnacional, que usa a Guiné-Bissau, não é? Há aqui uma série de medidas em relação à Instituição Nacional de Fiscalização Marítima, a Comissão de Fiscalização Marítima e à criação do Centro Nacional de Fiscalização e Proteção das Pescas, né? Enfim, com um estatuto que lhe permita ser efetivamente funcional e que esteja em benefício dos interesses nacionais. Há a questão do Estatuto de Papel do Estado-Maior da Marinha Nacional, da Marinha de Guerra Nacional, em todo este processo da fiscalização e a sua articulação com a entidade fiscal, com o corpo de fiscalização. Tem a ver com a questão do fomento do desenvolvimento de uma frota nacional de pesca industrial, criação dos instrumentos, nomeadamente avais do Estado e linhas de financiamento junto à banca comercial avalizadas pelo Estado, para que os privados nacionais possam adquirir embarcações e para que tenhamos uma frota de pesca nacional que possa beneficiar da primeira prioridade de direito de pesca. O desenvolvimento da pesca artesanal,
apoiando os pescadores com linhas de crédito bancário e parabancário para a aquisição de artes de pesca, aquisição de embarcações melhoradas, canoas melhoradas que evitem acidentes e um conjunto de outros incentivos. Desenvolvimento da capacidade do país em matéria de controle sanitário, controle fitossanitário do pescado e certificação da qualidade de pescado para efeitos de consumo nacional e de exportação. Isto viabiliza a exportação de acordo com as normas, portanto, nomeadamente no quadro da OMC, também com as normas exigidas em mercados mais desenvolvidos. A reestruturação do mercado interno de venda de pescado, né, com a organização, apoio e formação das nossas mulheres bideiras, que são as vendedeiras de peixe, através da disponibilização de linhas de crédito que apoiam o investimento das bideiras no negócio da compra e distribuição do pescado no país, mas também na sub-região, para que possam ter carrinhas com caixa frigorífica que possam ir ao Mali, possam ir ao Burkina, ao Níger, a países do interior da África, fazendo todo um circuito de comercialização do peixe da Guiné-Bissau no interior da África e enriquecendo naturalmente as famílias. A nossa política é uma família de enriquecimento das pessoas, melhorar a vida das pessoas, queremos uma vida melhor para cada guineense. Então, em vários setores, nas pescas, na educação, em outros setores produtivos, no turismo, temos as medidas viradas que pensamos, nós passamos a vida a pensar a Guiné. E isto que nós apresentamos como medidas são o resultado de muita reflexão, de muito trabalho com equipas, com colegas, para podermos apresentar soluções para a Guiné. Nós temos soluções. E então há um conjunto de outras medidas, naturalmente não refiro aqui no âmbito das pescas, nós temos previstas várias medidas, mas também, como o doutor diz, eu não quero ser maçador para ninguém.